Não sei se faz algum sentido para você, mas eu gosto de distinguir desânimo de cansaço. Ou pelo menos quero fazer aqui um exercício para a gente estabelecer uma convenção e distinguir assim esses dois conceitos para essa conversa. Por exemplo, trabalhar muito, fazer hora extra, trabalhar de final de semana pode deixar você muito cansado, muito cansada. Mas se esse trabalho, se essa dedicação te der um retorno, quer dizer, se com esse trabalho, no resultado final você atingiu suas metas, eu acredito que você estará fisicamente cansado, mas não desanimado. Vou dar um exemplo pessoal. Eu corro, sou corredor de rua e já corri diversas maratonas. Quando eu termino uma maratona, eu chego cansado, fisicamente esgotado, mas emocionalmente eu estou super abastecido, eu estou animado. Então eu acredito que cansaço ele seja mais para o nosso lado físico, né? Se você está cansado, um feriado pode resolver. Ficar longe do trabalho, se você mora nas grandes cidades, fugir para o interior, fugir para a praia para você descansar um pouco. Uma boa massagem pode aliviar o cansaço, uma rede na varanda, num lugar tranquilo, pode também vencer o cansaço. Já o desânimo, eu acredito ser um pouco mais complicado, porque ele está instalado nas coisas do lado de dentro. E quando falamos das coisas do lado de dentro, nós estamos falando de algo que a gente não vê. Então nós precisamos ajustar a sintonia fina para que a gente possa sentir. Esse é o grande desafio da conversa da saúde mental, de entrar no mundo da saúde mental e de entender a sua importância. A gente precisa de sensibilidade para lidar com isso. E esse é o meu convite para você, se abrir para você sentir, perceber se você está cansado ou desanimado ou até mesmo os dois, mas não usar a mesma fórmula para tratar as duas coisas, porque elas são questões distintas. Ou até mesmo acalmar um pouco o coração para você distinguir uma coisa da outra. Uma coisa que nos deixa extremamente sob pressão e que pode desencadear tanto em cansaço como em desânimo é a pressão, por exemplo, que a gente tem hoje de vencer sempre. Há sobre nós um peso muito grande do sucesso pleno, a felicidade plena, que são dois absurdos humanos, né? Exigir de uma pessoa que ela ganhe sempre, de que ela seja feliz sempre, que ela tenha plenitude de sentimentos. Isso não dá, porque o ser humano ele é um ser oceânico, o nosso emocional ele é inconstante e nós temos que na vida aprender a lidar com as inconstâncias do viver. Ou seja, saúde mental não significa eu estar sempre bem, mas significa eu ter uma boa atitude, um bom comportamento, também quando as coisas na minha vida não vão tão bem assim. Porque a gente não consegue ser vitorioso o tempo todo. Aí a gente fica se esforçando para aparecer, para dar conta das demandas sociais. E isso vai dando para nós mais cansaço ainda e mais desânimo ainda. Eu gosto muito de uma música muito antiga, do Los Hermanos. É um trecho dela que diz assim: olha lá quem acha que perder é ser menor na vida. Olha lá quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar. Eu que já não quero mais ser um vencedor, levo a vida devagar para não faltar amor. Os poetas vira e mexe conseguem de uma maneira bastante doce chamar a nossa atenção para o ritmo da nossa vida, para a maneira como a gente está vivendo, e inclusive para as obrigações que a gente acaba impondo para nós mesmos, né? Então, a gente tem que sustentar, né? A gente tem que bancar a pressão social de responder sempre com um sorriso plástico no rosto, sempre com uma dor sublimada, uma questão reprimida, ou seja, em nome de dar conta da pressão social, a gente aumenta mais ainda a pressão pessoal. E a gente não pode fazer essa violência com a nossa própria vida. É melhor a gente parar um pouco, olhar para a nossa vida, olhar para o nosso ritmo, olhar para a maneira como a gente está organizando o nosso dia a dia, porque é no dia a dia que a gente decide que tipo de vida, qual a qualidade de vida que a gente vai ter. Então eu quero colocar para você alguns pontos aqui, para você pensar. Gosto sempre de dizer que não são 3, 4, 5, não importa quantos pontos que vão resolver. Não, eu acho que todas as nossas, os nossos pensamentos, as nossas conversas, elas têm que disparar, elas têm que iniciar processos. Então, se você
esse podcast te ajudar a disparar processos, a iniciar algumas mudanças na tua vida, eu já vou ficar bastante feliz. Bom, a gente precisa identificar aquilo que está nos esgotando. Você vai falar, pô, Vili, mas isso é muito óbvio. É verdade, é muito óbvio. Só que tem uma coisa que também que é muito óbvia e a gente não faz, que é para identificar, a gente tem que parar e olhar para a nossa vida. E a gente não para. A gente se esconde atrás da desculpa de que a gente não tem tempo, de que tem muitas outras demandas na frente, de que eu tenho muita responsabilidade e de que a gente não tem tempo para isso. Enfim, a própria vida nos ajuda a se esconder atrás dessas desculpas. Não, a gente tem que encontrar na nossa vida tempo para parar, para a gente se conhecer, para a gente identificar aquilo que de fato está roubando nossa paz, nossa alegria e roubando possibilidades. Então, a gente precisa, é uma coragem, né? Olhar para si mesmo é uma coragem, porque você vai ficar de frente com coisas, de frente com ideias, com posturas e com atitudes que estão dentro de você e talvez elas sejam a causa de você estar assim tão desanimado ou tão cansado. Inclusive, a gente às vezes não quer parar para identificar porque a gente fica de frente até com a nossa hipocrisia, né? A gente descobre que a gente tem dentro de nós coisas, atitudes e posturas que a gente condena nos outros. Mas a gente precisa sim colocar, dar a nossa própria cara a tapa para a gente conseguir identificar aquilo que tem roubado a nossa vida, roubado nossa saúde mental e gerado, quer seja desânimo, quer seja cansaço dentro de nós. Então você precisa identificar. Para identificar, você precisa arranjar um tempo para cuidar de você mesmo. Quer seja um tempo que você vai ter ali o seu momento de solitude, né? Solitude é diferente de solidão. Solidão é você ficar sozinho. Solitude é você ficar com você mesmo. É você conversar com você mesmo. É você fazer uma autoanálise. É você levantar possibilidades, levantar hipóteses do que pode estar acontecendo com você. Então a gente tem que encontrar o tempo da solitude. Talvez você vai precisar de um tempo com auxílio de outra pessoa, um profissional do mundo terapêutico, seja lá de que linha que for, ou o próprio exercício. Eu já citei aqui que eu corro. A corrida, ela é para mim também um espaço onde eu olho para mim, onde eu penso nas coisas que eu estou fazendo, como que eu estou vivendo. É uma atitude, é uma postura física, mas ela tem desdobramentos positivos no meu mundo emocional. Então a gente precisa identificar. Para identificar, a gente precisa parar. Depois que a gente identifica, porque a identificação é o início do processo, a gente precisa admitir. Por quê? Porque é possível você identificar e deixar de lado. É possível você identificar e fingir que não está vendo. Cair num absurdo emocional de não olhar para os problemas como se isso fosse uma resolução. E eu já disse muitas vezes ou em outros podcasts ou nos meus textos que problema não. Tratado é problema adubado. Ou seja, o problema que você não cuida, ele cresce. Então é muito comum, depois que a gente identifica, a gente monta todo um esquema para justificar. A gente monta todo um conjunto de teoria para explicar por que a gente está fazendo isso. E às vezes até uma explicação para sublimar, né? Sublimar é você tornar aquilo ali um pouco menos agudo, um pouco menos problemático. E a gente monta todo um esquema de justificativa para se sustentar e ficar na mesma posição. Só que essa posição que você está se mantendo é o que está roubando o seu ânimo e está levando a sua vida para o esgotamento. Então ou a gente sublima ou a gente nega, mas as duas coisas vão levar a gente para o esgotamento emocional. Então é preciso, depois da identificação, eu preciso admitir. Porque uma das coisas mais difíceis na vida, de fato, é admitir, porque a gente tem medo de não dar conta do recado, né? Mas lembre que você não está admitindo para os outros, você está admitindo para você mesmo. Isso aqui que eu estou falando hoje é uma viagem interna, é você com você mesmo. E é muito bom quando a gente faz as pazes com a gente e a gente identifica e admite as coisas para nós mesmos, porque aí a gente inicia um processo de transformação, um processo de cura emocional a partir de nós mesmos e não dos outros. A gente precisa aprender a falar. Claro que o falar aqui não é o ato de abrir a boca, mas é o ato de você abrir o teu mundo interno.
de você verbalizar, de você dar voz àquilo que você está sentindo. Sêneca diz algo muito sério sobre as nossas dores, né? Uma frase muito intensa que diz assim: é parte da cura o desejo de ser curado. Ou seja, eu preciso admitir que as coisas estão doendo, eu preciso admitir que as coisas que eu estou entrando num processo de esgotamento, porque ao admitir, aí sim eu entro num processo de cuidar. Enquanto eu não admito, enquanto eu não identifico, enquanto eu não admito, enquanto eu não falo disso, as coisas ficam todas muito no campo da imaginação. Na hora em que eu falo, na hora em que eu dou voz a isso, na hora em que eu verbalizo as minhas dores, de fato elas se tornam, ou parece, né, ela tem esse status de se tornar uma coisa real. Às vezes a gente cala algo que aconteceu com a gente, ou algo que fizeram com a gente, e isso vai ficando dentro de nós, e vai se tornando um problema cada vez maior. Ou seja qual for a situação, verbalize, dê voz ao que você está sentindo, porque falar gera leveza dentro de nós. Quando a gente fala, quando a gente reparte, a gente consegue encontrar caminhos para aliviar um pouco as nossas dores, para aliviar esse esgotamento. O caminho contrário, né, a gente vai calando, engolindo, e isso vai se infiltrando em outras dimensões, é a somatização, e os nossos problemas emocionais, às vezes, inclusive, vão para o nosso corpo, né? O corpo fala daquilo que o coração cala. Os lábios se fecham e outras partes gritam. Então, calar é uma maneira de se esgotar ainda mais, então eu preciso falar. Agora, você tem que tomar muito cuidado e eleger com muito critério para quem que você vai falar. Muita gente acaba se expondo em rede social. Não, rede social não é espaço terapêutico de cura. Você tem que eleger pessoas da sua extrema confiança para você entregar as suas dores. As nossas dores são fruto de eventos na nossa vida sérios, às vezes traumáticos. E quando eu falo de uma dor, simbolicamente eu estou abrindo meu coração para uma pessoa entrar nele, ela vai pisar. E eu preciso escolher com muito critério para quem que eu vou dar a chave do meu coração, porque tem gente que não sabe pisar com carinho. Tem gente que pisa e machuca ainda mais. E há pessoas que sim, elas sabem entrar na nossa vida, nos ajudar, segurar na nossa mão, para a gente conseguir lidar com os nossos esgotamentos, com as nossas dores e com as nossas frustrações. Eu não estou dizendo que o ato de falar vai resolver os seus problemas. Eu estou dizendo que o ato de falar é um caminho de você achar soluções para a sua vida, encontrar alternativas para as suas questões. Mas eu posso te afirmar que o fato de você não falar, né, que o ato de calar, ele é de fato a potencialização de tudo aquilo que já está doendo, de tudo aquilo que já está ferindo aí dentro de você. Então a gente tem essa obrigação do sucesso, mas sucesso não é vencer sempre, mas é também viver fracassos, enfrentá-los e não perder a ternura, nem a lucidez e nem a vontade de viver. Então quando eu faço as pazes com as minhas derrotas, porque elas fazem parte da vida, elas deixam de ter esse status de me consumir ao ponto de me levar a um esgotamento. Eu sugiro muito que você entre em contato, tire um tempo para você e pare para pensar em algumas coisas. Por exemplo, qual foi a última vez que você se abriu com alguém para falar das suas dores, para falar das suas frustrações? Qual foi a última vez que você chorou? Né? Qual foi a última vez que você conseguiu extravasar os seus sentimentos através de um choro? A gente parece que não pode chorar. A sociedade machista, inclusive, diz que a gente cresce, né, ouvindo, né, que o menino não chora, hein? Não, chora sim, é muito bom um menino que se sente livre para chorar com o pai, com a mãe, não importa se o menino tem 10 ou 40 anos, é sempre bom ele chorar, é bom ele expor, colocar isso para fora, quer dizer, se o choro faz parte da nossa composição orgânica e emocional, né, porque é emocional, porque aquilo que a gente sente é orgânica, porque sai no nosso corpo, a gente tem que fazer uso disso. E é maturidade emocional a gente saber ler o nosso momento, respeitar o nosso momento e vivê-lo. O que é vivê-lo? Quer dizer, eu estou passando um momento de dor, então eu tenho que viver a minha dor? Não, viver a minha dor é não negá-la, é não fingir que não está acontecendo, mas encontrar recursos, aumentar o meu repertório emocional, o meu repertório existencial, para eu conseguir enfrentar a minha dor. Então, essa necessidade de manter
o status social, o status do sucesso profissional, dos sucessos relacionais, elas nos impedem de buscar ajuda e assim transformar as nossas dores. E aí os nossos períodos doloridos, eles se tornam quase que insuportáveis. Quando a gente coloca essa obrigação da plenitude, do sucesso e da felicidade no chão, a gente consegue fazer com que os nossos momentos mais difíceis sejam também períodos de crescimento e de amadurecimento emocional. Então, nós vivemos sim um tempo, né, de tantas demandas, de tantas obrigações, e inevitavelmente a gente vai lidar com esgotamentos, com cansaços, mas a gente não precisa se entregar, a gente não precisa se desistir. A gente pode sim se mexer e ir atrás de novos recursos, novas ferramentas, repito, aumentar o nosso repertório emocional para a gente conseguir lidar com as nossas frustrações, os nossos cansaços ou os nossos desânimos. Espero que isso tenha feito bem a você, que de fato desperte algumas ideias para você conseguir correr atrás de algumas coisas que estão... correr atrás de ideias que possam te ajudar diante de problemas que estão aí batendo na tua porta ou que já estão dentro da tua casa. Que essa breve conversa aqui possa disparar outras ideias, outros conceitos e outros conteúdos para você. Eu sou o Vili Fomin, eu escrevo semanalmente no Instagram sobre questões da saúde mental, questões relacionadas ao nosso mundo interno. Posto também esses podcasts tanto no Spotify como no YouTube, não sei aonde que você está escutando, mas se fez bem a você, peço que você compartilhe, espalhe isso aí pelas redes. Minha intenção é que isso chegue no maior número de pessoas possível, para que a gente consiga fazer de fato assim, através da internet também, uma rede de apoio, uma rede de contribuição mútua, tá bem? Um beijo no teu coração e até a próxima.